Boa noite, bom dia ou boa tarde, seja lá qual o horário que você estiver vendo esse vídeo. E aí, traders, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui de radar de mercado, né? Hoje é dia 13/8 e a gente vai estar fazendo umas análises aqui para os próximos dias, né? Para o próximo dia, na verdade, dia 14 ou também, né, para quem opera à noite, pode ser que ocorra o trade à noite também, né? A gente viu várias movimentações ontem que ocorreram durante a noite ou a madrugada, né? Então, vamos começar aqui para o Nasdaq, tá? Lembrando, o ativo tá sempre aqui, ó. E o time frame também, tá? Aqui é os 5 minutos, no caso, ó. Então, o ativo tá sempre aqui e o time frame tá aqui também, beleza? Mas vamos lá. Ó, então o Nasdaq, pessoal, o Nasdaq ele tá fazendo um movimento, parece ser um movimento de distribuição, ainda não temos certeza. Tá, jogando um minuto aqui, tem uma clareza melhor do movimento. A gente tem um selling clímax, aumentar o tamanho aqui das letras. 2 AR, ó. O AR, tem o ST, fase B. E aqui tem só STs, 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 né? Então, aqui é um ST, aqui é um ST, aqui é um ST. Então pode ser que venha sair aí um uptrust, um SOW, entendeu? Então se o preço vier fazendo esse movimento aqui, você pode fazer um SOW, entende? Vai tudo depender de como vai ficar a liquidez aqui nesse movimento, tá? O que eu espero para ele é o seguinte, a gente tem topos nivelados, muito bem feitos, topos muito bem feitos. O fundo já foi um pouco rompido, né, mas dá até para considerar um pouco. Então assim, se ele vir caindo, cara, o contexto dele é de queda, né? A gente tem um fundo de liquidez aqui muito bom. Você tá mais ou menos esse fundo de liquidez, mas o preço está trabalhando aqui. É abaixo desse fundo aqui de liquidez, que ele fez 1, 2, 3 lá de alta, não ficou um fundo muito nítido, mas é o único fundo que a gente tem até no momento. Então assim, pessoal, se ele ficar trabalhando, né, nessa lateralidade, fazer que nivelar ainda mais os topos, né, e capturar a liquidez, só dele vir capturar essa liquidez já é muito bom, tá? Ele vai estar fazendo a captura desses topos aqui, ó, do nivelamento desses topos, tá vendo? Então ele vai estar fazendo a captura, tá? Então, passem pro gráfico de vocês, beleza? É uma opção de venda, né, pra gente seguir na captura da liquidez, né, seguir na queda junto, beleza? Agora, o fundo também tá muito bem feito, né? Então, assim, a gente acaba ficando meio lá e cá nesse tipo de situação. Vai tudo depender de como que ele vai fazer essa construção, né? Se ele vir aqui embaixo e acabar fazendo um choque de compra, fica tão ruim, sabe? Porque a gente tá a favor da tendência, entendeu? Pode fazer esse movimento assim, ó, 1, 2, 3, entende? Então, assim, não tá muito ruim. Por isso que eu falei que vai tudo depender de como ele vai fazer esse movimento, né? Porque às vezes ele pode fazer um Judas Swing, né? Judas Swing, eu acho que é o nome. Que é o que? Ele faz a captura embaixo e faz a captura em cima, né? Quando os topos estão muito nivelados, os fundos também estão muito nivelados, ele acaba fazendo os dois, né? E daí ele manipula total. Então se ele acabar fazendo aqui o choque aqui embaixo, talvez não fique tão bom por causa desse fundo aqui, tá vendo? Deu uma leve furada ali. Mas seria uma opção também, tá? Porque tá a favor do movimento de alta, beleza? Uma opção de compra, né? Passem pro gráfico de vocês, o choque ali embaixo dos fundos, né? E tudo mais. Beleza? Agora, ele pode querer dar uma corrigida, né? E buscar algumas regiões ali em cima, né? Vou jogar aqui no gráfico de uma hora, a gente tem lá um FVGzão grandão. Jogando lá, jogando aqui no 15 minutos. Então, se a gente jogar lá nos 5, no 15 minutos, a gente tem o gap ainda também. Nos 5 a gente tem ali um bloco de ordens ali, ó. Hum. Pode querer vir buscar essas regiões aqui, né? Dar a venda por conta disso, né? Se ele quiser vir fazer isso aqui também, ó.
Sobe aqui e faz nivelamento dos topos aqui, captura a liquidez também fica legal. Tá bom também, né? Não fica tão ruim não, tá, galera? É mais isso mesmo, né? Porque o Nasdaq tá bem lateral. Tá? Passem aí pro gráfico de vocês essas opções, tanto de compra quanto de venda. Beleza? Vamos lá. Vamos então pro Gold. Bom, galera, aqui no Gold, a gente tem a continuação daquele movimento, né? Que ele tá tentando fazer, um movimento de 1, 2, 3 de alta. Aqui a gente tem um fundo de liquidez, inclusive ele deu a compra lá, que a gente tava de olho, né? Ele deu a compra aqui, ó. Fez o choque de compra, quase estopou por pouco, né? O stop tem que ficar um pouquinho mais abaixo aqui, ó. Deu a compra lá, ó. Tá vendo? Exatamente onde a gente tinha mapeado, ó. Esse é esse aqui. Não sei, é esse. Deixa eu ver se eu acho. Tem esses dois aqui, grupos. Um aqui, cadê? Aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse grupo aqui, ó. Grupo 3, ó. Olha lá. A gente tinha mapeado o choque ali embaixo. E fez o choque, né? Pagou a compra. Ficou muito bem feito, né? Agora ele tá limpando a liquidez desses fundos aqui, né? Tá, tentou ganhar uma força ali, mas tá meio devagar ainda. Pode ser que ele volte a cair. E assim, se ele voltar a cair, tudo bem, né? Ele vem, cai aqui, volta, nivela os topos. Dá a venda pra gente. Fica bom, tá? Passem pro gráfico de vocês essa opção, beleza? Agora, ele pode querer vir, voltar a engatar pra alta, né? E tudo mais. O ideal seria se ele renovasse essas máximas aqui, dar um retorno e nivela os fundos, né? No caso. Nesse caso, né? Nivela bem os fundos ali e dá a compra pra gente, se comprado. Beleza? Vai ser uma opção de compra e outra de venda. Tá? Mas isso mesmo também. Coisa não ainda. Espera ele deixar um topo bem feito, né? Vamos lá. Vamos aqui pro euro. Bom, galera, o euro a gente tem os fundos aqui de liquidez, ó. Que a gente tinha mapeado. Que a gente tinha mapeado ontem. Mapeado uma acumulação aqui embaixo, né? Acabou que ele não veio. Foi distribuição ali. Acabou que ele não distribuiu e não quis fazer a distribuição também. Então, assim, o euro, ele tá naquele movimento, né, de alta. Continuando, né, a cada de alta que ele tá dando aqui. E assim, se ele vir aqui capturar a liquidez abaixo desse fundo, né, entra opções de compra, né. E a gente consegue comprar ele muito bem, tá? Então é um fundo bom de liquidez, onde pode entrar demanda e a gente consegue comprar muito bem. Beleza? Agora, nesse caso da venda, ele teria que fazer uma distribuição. Ele já tá tentando começar a lateralizar, tá vendo? Então se ele ficar aqui, né? Faz o choque lá. Da distribuição fica legal também. Não fica ruim não. Tá vendo? Fica bem feito, né? Então, é isso aí, galera. É mais isso aí também no euro também. Não tem muita coisa. Seria bem legal se ele fizesse essa distribuição. Vamos pro Bitcoin. O Bitcoin, o que ele fez? Ele deu a compra lá. Que a gente tinha analisado, né? No radar. Pena que foi de madrugada. Olha lá, exatamente. Em cima do desenho ainda deu a compra, né? Em cima do desenho, galera, ó. Fez aqui, ó. Ele deixou um topo, um fundo. Sendo bem pequeno mesmo, foi bem micro. Movimento, mas aqui é um topo válido. Depois ele quebrou esse topo nesse movimento aqui, ó. Nessa impulsão aqui de alta. Foi igual engolfo, né?
E daí acabou fazendo o choque de compra, né? E aí deu a compra pra gente. E a gente conseguiria seguir comprado, né? Pena que isso foi 3 horas da manhã, né? Mas fez lá certinho, né? E pagou muito bem a compra, né? Estaria pagando até agora. Foi exatamente em cima de onde a gente tinha feito, ó. Exatamente em cima, cara. Bacana. Agora, ele tá tentando atingir a máxima histórica, né, pessoal? Viu comprado naquele movimento, atingindo, já vai atingir daqui a pouco. Assim, máxima histórica é aquilo. Ele dá um retorno e segue comprado de novo, entendeu? Não tem o que fazer. Ele vem aqui, dá um retorno, faz uma acumulação aqui, né? E a gente segue comprado nele, entendeu? É a opção mais viável no momento. Tá. Passem pro gráfico de vocês. Qualquer coisa, pausa o vídeo, pessoal. Volta o vídeo. Entende? Agora, para venda. Para venda, ele teria que vir, de preferência, quebrando esses fundos aqui, né? Não precisa quebrar o fundo lá embaixo, esse fundo aqui ou esse aqui. Naturalmente, se quebrar esse aqui, vai quebrar esse aqui também. Quebrando esse aqui já tá ótimo, né? Ele vem aqui, quebra, volta e faz a distribuição aqui, entendeu? Nivela bem os topos e fica bem feito. Aí sim seria uma distribuição mais o ideal, né? Porque daí ele já estaria quebrando um fundo, entendeu? Estaria quebrando esse fundo aqui, ó, nesse movimento de baixa. Entende? Tá. Estaria fazendo um choque, né? Depois ele tentaria dar continuidade. É mais ou menos isso aí, tá, galera? Vamos nessa. É mais isso que eu tô de olho também no Bitcoin. Não tem tanta coisa, né, pessoal? O Bitcoin explodiu pra alta. O único fundo de liquidez que a gente tinha era esse aqui. Mas o mercado já tá lá em cima, entendeu? Até ele voltar vai demorar 1000 anos. Se voltar, né? Eis a questão. Se voltar. Bom, vamos dar uma olhada então no dólar, galera. Bom, no dólar aqui tá bem esquisito, né? Tá bem feio, bem estranho. O que eu tinha marcado aqui? Eu tinha uma linha marcada nele, né? Bom, a gente tava de olho numa distribuição aqui. Ou no que mais? A acumulação ali embaixo ou a reacumulação aqui em cima. Acabou que ele não fez nada, né? Ficou ali nesse movimento xoxo, feio. E assim, ele pode querer começar a lateralizar agora, entende? Tá vendo que ele marcou esse topo aqui em cima. E a gente tem esse fundo aqui agora. Pode ser que ele comece a lateralizar aqui. Entendeu? Vai lá, fica aqui um tempo lateral. Preferência, se ele nivelar os topos, fica bom para venda. Se ele nivelar bem os fundos, fica bom para compra. Simples. Ele nivela bem aqui os topos, entende? Da venda naturalmente, né? Beleza? Ou ele faz a outra opção, né? Que seria nivelando bem os fundos. Aí ele rompe a máxima aqui, entendeu? Faz o choque aqui de compra, a gente segue comprado, capturando a liquidez. Entende? Então, seria a opção bacana, né? Agora, se acaso ele não quiser ficar lateral, né? Inclusive ele já tá até tentando voltar a cair. Ele pode querer vir, né? Fazer esse movimento aqui, ó, e buscar lá embaixo. É o que eu estaria de olho, né? Embaixo, nivela os fundos, faz o choque, a compra. É comprado. Simples assim, fácil assim, né? É uma região legal. Beleza, pessoal? Abaixo lá dos fundos de liquidez, lá do gráfico de 4 horas, né, galera? Ah, do gráfico de 4 horas, ó. Vamos aqui, tá vendo? No caso, o desenho tá embaixo deles, ó. Faz a acumulação ali embaixo, né? Ó lá. Beleza? Então, é isso. Agora tem o topo de liquidez que ele pode vir ali, né? Naquele topinho. Sei lá, os topos. Fazer o choque da venda pra gente seguir vendido. A gente segue vendido acima dos topos ali. Legal também, tá, pessoal? Então é mais isso que eu tô de olho no
dólar, tá? Vamos dar uma olhadinha agora no índice, beleza? Bom, deixa eu pegar o índice aqui na B3 para não ter nenhuma distorção no gráfico, né? Bom, o índice aqui, pessoal. E falar dele, né? Ele tem esses fundos aqui, ele tá tentando nivelar. Gente, se quiser nivelar os fundos ali, pode dar uma boa compra. Choque. Aí a gente segue comprado nele. Vai ser uma opção bem bacana. E aqui a gente tem um topo de liquidez para ele, né? A gente tem um topo de liquidez aqui. Mas em cima, ó. Topinho aqui. Pode querer dar uma venda amanhã no choque ali. Ele vem aqui e faz o choque. Legal. É uma opção de venda, tá? Agora também ele pode querer vir fazer a distribuição também. Né? Faz a distribuição também é uma opção também válida, né? Junto com só o choque, né? Fica legal ambos os dois. Para compra ele pode querer vir subindo aqui, né? Renovar essa máxima aqui. Renova a máxima, volta. Faz uma acumulação e dá a compra também. Ficaria bom também, né? E é mais isso, beleza, galera? Beleza, então são essas opções, tá? Qualquer coisa, volta o vídeo, pausa o vídeo, volta de novo, entendeu? E deixa o seu like, não esquece de deixar o like. Tamo junto e até a próxima, beleza? Valeu!